Primeira coisa, como sempre, desenhar o nosso exercício com todas as forças aplicadas sobre ele. Isso chama-se diagrama de corpo livre. Então, nós vamos identificar que esse rodízio, ele apoiado na parede, gera apenas uma reação. Ele tem movimento impedido apenas nesse eixo. Então, eu tenho uma reação de apoio C no eixo Z, CK, positiva, está no mesmo eixo de Z, no mesmo sentido do eixo Z. Tenho a roda em A com o movimento impedido, o movimento vertical, ela não pode afundar no chão, nem pode realizar esse movimento no eixo Z, já que tem um pino aqui, um batente, que impede que essa roda se movimente neste eixo Z. Daí, esse apoio gera duas reações de apoio, gera dois impedimentos, duas reações de apoio, AY e AZ. Da mesma forma para B, BY e BZ. São vetores, portanto, vetor em J, vetor em K. Além disso, nós temos o peso aqui, voltado para baixo, esse peso de menos 981 J, J porque está no eixo Y, menos porque está para baixo, 981 vem do cálculo da massa do homem, mais a massa da escada, multiplicados pela aceleração da gravidade, 9,81, eu acho 981, menos 981 no eixo J. Vamos achar, então, as coordenadas dos pontos envolvidos. O ponto A está na origem, 0, 0, 0. O ponto B tem 1,2 metros no eixo X. Da onde veio esse 1,2 metros? De 0,3 mais 0,9. Essa cota e essa cota me dão 1,2 metros. 0 em Y e 0 em Z. O ponto C, ele tem no eixo X 0,6 metros. Da onde veio esse 0,6? Porque o ponto C é o meio da escada e como a base da minha escada tem 1,20 m, esse ponto C tem 0,6 no eixo X. Também tem 3 metros de coordenada no eixo Y e tem menos 1,2 metros no eixo Z. Esse menos 1,2 vem de 0,6, com outro 0,6, menos 1,2. Já o ponto D, que é o ponto onde está aplicado o peso, ele está no meio da escada e, portanto, tem em D. Desculpa, o ponto D tem, portanto, em X 0,9, marcado aqui 0,9. Em Y 1,5, a metade do meu 3 metros. E em Z, menos 0,6, este 0,6 negativo atrás do eixo Z, ou melhor dizendo, no sentido negativo do eixo Z, portanto, com as coordenadas 0,9, 1,5 e menos 0,6. Agora, com as coordenadas dos pontos, os próximos passos são obter todos esses vetores, colocá-los em forma de vetor e aplicar as nossas duas equações famosas, de somatória das forças iguais a zero e somatória dos momentos iguais a zero. Então, coordenadas estipuladas, equações de equilíbrio a serem aplicadas. Somatória das forças tem que dar zero. Vetores A e B
vetor peso e vetor C. São os 4 vetores envolvidos na análise. A, que é a YJ mais a ZK. B, que é BYJ mais BZK. Peso, que é menos 981 no eixo J, no eixo Y. E C, que está no eixo Z, mais CK. Mantém essa equação guardada, porque ela tem incógnita demais, não vamos conseguir resolvê-la agora. E vamos ter que aplicar a equação de somatória de momento. No caso, o ponto escolhido foi o ponto A, ele empata com o ponto B em termos de número de reações de apoio. Então, nesse caso, tanto faz fazer em A quanto em B. Aqui no caso, foi escolhido o ponto A para fazer o nosso momento. Lembrando que momento é vetor distância vezes força, e esses momentos têm que dar zero para garantir que a peça não gire em torno de nenhum dos eixos. Então, lembrando que eu vou ter os vetores de distância AB multiplicado por B, mais AD multiplicado pelo peso, mais AC multiplicado por C. Os vetores de distância A, B vão ser obtidos pelas coordenadas de B menos A. O vetor de distância AD vai ser obtido pelas coordenadas de D menos A. E o vetor de distância AC vai ser as coordenadas de C menos as coordenadas de A. É o que está descrito nessa equação. Todos esses vetores de distância multiplicados pelos seus respectivos vetores força. Vamos abrir essa equação em I, J e K, separar os termos dessa equação em I, J e K, para ver o que nós encontramos. Então, aqui tem o produto vetorial já aberto, já multiplicado. Vamos separar em I, J e K, igualar cada momento desse nos eixos X, Y e Z, todos iguais a zero. Vamos obter estas equações descritas aqui, e de cada equação dessa, vamos conseguir obter uma incógnita. Então, dessas equações aqui, obtemos C igual a 196,2, BZ menos 98,1 e BY mais 736. Com isso, nós obtivemos essas incógnitas. Vamos pegar essas incógnitas e vamos inserir na equação, vamos substituir na equação de somatória das forças deixada guardada anteriormente para obter as outras incógnitas. Então, a equação de somatória das forças que tinha ficado guardada aqui, aguardando a substituição, pode ter agora as incógnitas obtidas no slide anterior inseridas aqui, para nós obtermos os valores de B e de C. Concluímos, então, que a reação no apoio A é 245 em J e menos 98,1 em K. E a reação B é 736 em J, menos 98,1 em K, e C, 196,2 em K. Esse exercício é um exercício no espaço que foi resolvido através da forma vetorial de solução. Essa forma vetorial transforma as forças em vetores, encontramos as coordenadas dos pontos, encontramos os vetores de distâncias. Se necessário, fazemos uso do vetor unitário, fazemos os produtos vetoriais usando o determinante ou usando o macete que eu passei para vocês em sala de aula. As equações de somatória de momento nós separamos em I, J e K, onde cada equação separadamente tem que dar zero, que na verdade nós estamos usando a somatória das forças em x igual a zero
somatória das forças em y igual a zero, somatória das forças em z igual a zero. Fazemos a mesma coisa para a somatória de momento. Momento tem a peculiaridade da obrigatoriedade de termos que escolher um ponto, fazermos o vetor de distância desse ponto até o ponto onde estão cada uma das forças. Também separamos a equação de momento em I, J e K, igualamos todas a zero, e com isso, com essas estratégias elencadas, como eu falei, nós conseguimos resolver todos os nossos exercícios de espaço.